noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente para o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gosto sempre, né, de ressaltar como é importante esse estudo, como é importante que nós acompanhemos com minúcias tudo que Kardec nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim é uma das obras mais importantes. Claro que todas são importantes da codificação, em especial também o Livro dos Espíritos, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, é bastante especial, porque nos ensina as leis morais, aquilo que é o mais importante para que a gente se desenvolva, que a gente progrida como espírito, que a gente possa efetivamente crescer e cumprir aquilo que é o objetivo da nossa encarnação, que é o melhoramento. É o nosso melhoramento. Nós saímos daqui melhores do que nós chegamos. Então, vamos logo de cara já começar a trabalhar o tema dessa noite. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos trabalhar hoje o item 10, que tem como subtítulo, digamos assim, os falsos profetas da erraticidade. Eu gosto da leitura, o texto não é tão pequenininho, está aqui do outro lado, por isso que às vezes eu estou olhando, mas é importante a gente ver o que Kardec falou sobre o tema, porque ele, com toda certeza, é o melhor professor. Até porque vocês saibam, né, que eu estou falando, nós vamos ver como isso é importante quando a gente abordar a lição de hoje, mas que é importante que cada um faça um juízo de valor sobre aquilo que está sendo aqui explanado. Então, não é que tudo que eu vou dizer, às vezes, vai ser o correto. Claro que eu venho aqui com a melhor das intenções, eu estudo o tema, venho para a gente passar para vocês aquilo que eu entendi, que eu compreendi do tema, mas, né, quem sabe, se eu trago alguma coisa aqui que não seja de concordância de vocês, é importante que todo mundo possa ter o texto básico para poder fazer essa comparação, para poder ver se algo aqui não bate com aquilo que Kardec explicou, né? Então, o texto de Kardec é imprescindível e nós vamos, então, lê-lo. Eu vou aqui compartilhar a tela para vocês seguirem. Vamos lá, acho que está aqui. Vamos lá. Então, está aqui o texto. Haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Os falsos profetas da erraticidade, o item 10, então. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulos de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Convinde, pois, comigo, em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem,
não podem ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Ora, com efeito, ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja os seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São, geralmente, espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado, e há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Conseguintemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiums recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1862. E ainda tem uma notinha para que a gente veja na introdução do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, item 2, o item Controle Universal do Ensino dos Espíritos. E no Livro dos Médiuns, segunda parte, o capítulo 23 da Obsessão. Vamos lá, pausar agora aqui o compartilhamento. Esse, então, é o tema. Nós já estamos, né, falando, eu mesma já tratei dos primeiros itens deste capítulo com vocês. E depois de mim, outras pessoas vieram aqui tratar dos outros itens, né? Acho que eu falei itens 1 e 2, e nós estamos agora no item 10, então alguém veio aqui tratar com vocês os itens de 3 a 9. Então, vocês já estão ouvindo, já estão habituados a ouvir a respeito de falsos cristos, falsos profetas. Já tem uma noção geral, né, do que isso seja, do que Kardec está querendo se referir com
tratando deste tema, mas é importante a gente ainda assim fazer algumas breves considerações, né, introdutórias, porque sempre tem alguém que não assistiu os itens anteriores, as lições anteriores, enfim, as outras, as outras lições dos outros domingos. Então, primeiro, né, nós vamos tratar muito rapidamente aqui do que seriam os falsos profetas, né? Para começar, o que são profetas? Né? Para a gente saber o que são falsos profetas, a gente precisa saber o que são profetas. E nós temos aqui no livro dos Espíritos alguma coisa que nos ajuda, né? Então, nós vamos lá na questão, as questões 623, 624, tratam, de certa forma, desse tema, né? Então, aqui, já começa até um pouquinho antes, porque já pergunta no 622 se Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei. E os Espíritos respondem que sim, certamente, em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. E no 623, Kardec pergunta assim, o que tem pretendido instruir os homens na lei, os que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se enganaram algumas vezes, fazendo-os transviar-se frequentemente por meio de falsos caminhos? Ele está falando, aqueles que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus. Vamos guardar isso, né? Não se enganaram algumas vezes, fazendo os homens transviarem-se frequentemente por meio de falsos caminhos? A resposta é: os que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, se atribuíram uma missão que não lhes fora confiada, certamente podem ter dado causa a que os homens se transviassem. Entretanto, como eram, afinal, homens geniais, mesmo entre os erros que ensinaram, muitas vezes se encontram grandes verdades. Aí, na questão 624, Kardec pergunta qual o caráter do verdadeiro profeta. Aí já está nos dizendo que a questão 623 estava falando de profetas, só que os falsos profetas, certo? Então, vamos primeiro ver a resposta aqui. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Aí nós precisamos conjugar essas duas questões para saber o que é o profeta. Então, o profeta é aquele que instrui os homens na lei de Deus. Que foi na primeira pergunta. Os que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus, né? Os profetas seriam isso, aqueles que vêm com essa missão de instruir os homens a respeito da lei de Deus, né? Guiar os homens, né, para o caminho correto, para o conhecimento da lei divina. E os falsos profetas são aqueles que não eram inspirados por Deus, enquanto o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. E ele dizendo que nós poderemos reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, nós temos aí alguma ideia já de que são, né, o que seriam os profetas. São, então, todo aquele que tem essa missão de instruir os homens a respeito da lei de Deus, a seguir o bom caminho, né? E hoje nós vamos ver que esses falsos profetas, aliás, isso também já foi, de certa forma, tratado, né, nas outras oportunidades que trataram o tema. Mas hoje nós vamos ver um pouquinho mais especificamente que esses profetas, né, não existem só aqui encarnados. A gente fala muito, né, de falsos profetas, falando de pessoas encarnadas, aqueles que vêm aqui como um guia, um guru, enfim, que tenta pelo menos, né, se fazer conhecer como um instrutor, um grande instrutor, mas que, na verdade, não está bem a ensinar o Evangelho de Jesus, não está bem, está fugindo daquele ensino de Jesus. E aí a gente já consegue ver que aquele que não está, né, seguindo os preceitos de Jesus, que é o nosso guia modelo, pela
Aliás, a próxima questão seria essa, questão que a gente mais fala no Espiritismo, que é a questão 625, que é quem seria, vamos voltar, né, que é muito, muito importante, né? Questão 625, ó. Qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta é Jesus. Tudo que fugir do que Jesus ensinou, a gente já sabe que não está correto. Qualquer coisa que alguém fuja dos ensinos de Jesus já é um indício para a gente, já é a notícia de que aquilo é falso. E muitos vieram, então, aqui querendo, né, se dizer novos cristos, né, ou novos profetas, se apresentando com essa característica de guia da humanidade, né, aquele que traz sistemas, novas revelações vindas de Deus para os seres humanos, e que os seus ensinamentos conflitam com aquilo que Jesus pregou. E aí esses seriam os falsos profetas, né? Mas nós temos também os falsos profetas na erraticidade, é deles que nós vamos falar hoje. Então, para isso, a gente precisa saber primeiro o que é erraticidade, né? Erraticidade também está no livro dos Espíritos, mas eu não vou ler, porque a gente vai ter bastante coisa para ler hoje. Então, para não cansá-los. A erraticidade é o período que entre uma encarnação e outra. Então, a gente desencarna, vai para o plano espiritual, o período que a gente passa lá até a próxima encarnação é o período que a gente permanece na erraticidade, é isso. Então, não tem nada a ver com erro, essa palavra não vem de erro, né? Não são espíritos enganadores, maus, errados, nada disso. Todos os espíritos que ainda precisam reencarnar passam por esse período, né, que é o período da erraticidade. Então, nós estamos falando dos falsos profetas no plano espiritual. Existe também falsos profetas desencarnados? Não só existem, como diz aqui o texto, que são ainda em maior número. Até porque, em muitas obras, né, do Espiritismo, obras literárias, foi-nos informado que há mais espíritos desencarnados do que existem encarnados. Pode ser que isso varie, né? Porque nós já tivemos, na época em que essa informação foi dada, o número de encarnados era bem menor. Vamos ser sinceros, a população mundial praticamente triplicou em pouco tempo, né? Nós estamos em 8 bilhões quase de pessoas no mundo. E aquela época, quando essa informação foi dada, não era esse número. E diziam, né, que havia. Eu vou ser mentirosa se eu falar de onde é a informação. Não vou ter ela agora, tá? Mas eu acho que é de Emmanuel, em algum livro tipo A Caminho da Luz, mas eu não vou ter certeza, então eu não quero dar esse dado concreto, porque eu posso estar mentindo. Mas de que no plano espiritual havia, assim, 3 vezes o número de encarnados, né, em desencarnados. Agora, isso pode, claro, que mudar, aí reencarnaram mais, pode ser que tenha, mas enfim. Então, nós temos muitos desencarnados, e quem são os desencarnados? Se não os encarnados, né, espíritos que estiveram aqui e que deixaram a Terra. Viraram santos, viraram perfeitos, seres angelicais, espíritos de luz, só porque desencarnaram? Não. A gente mantém, né? Nós mantemos as nossas características, ainda que desencarnamos. Se fizermos algum progresso, se melhoramos nosso espírito, seremos, evidentemente, encarnados ou não, espíritos melhores, mas ainda imperfeitos. E espíritos ainda muito ignorantes, muito primitivos, continuaram espíritos primitivos na erraticidade. Né? Esses espíritos evoluídos, iluminados, encarnados ou desencarnados, não têm essa característica, certo? Então, como temos lá espíritos, né, desencarnados que guardam as suas imperfeições, então, aqui falam, ó, indivíduos, no próprio texto, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver a parte que fala aqui, ó. Ó, são quase sempre espíritos vaidosos, medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos.
Não, são geralmente espíritos sequiosos de poder, que eram déspotas públicos ou nos lares quando vivos, e ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Ou seja, eram espíritos falhos, cheios de vícios e que mantêm essa característica lá no plano espiritual. E aí, esses espíritos, eles querem, em virtude das suas características, né, desses vícios, das suas imperfeições, eles querem, pelo que eles entendem lá de correto, às vezes, impor para nós os seus próprios entendimentos. Mas eles realmente acreditam naquela teoria, naquele sistema que ele vem trazer, né, naquela novidade. É a crença deles, eles querem impor para todos, que todos acreditem na mesma coisa. Né? Eles, como guias, como se entendem sábios, que sabem mais do que todo mundo e querem impor. Então, outras vezes é apenas para nos prejudicar efetivamente. Né? Às vezes são os zombeteiros que querem rir, apenas rir da nossa credulidade, nos fazer de bobos. Por vezes querem apenas prejudicar uma comunidade, prejudicar um centro espírita, uma entidade, fazendo, plantando ali, né, uma sementinha, ou da discórdia, ou enfim, algo que separe seus integrantes, que traga, como aqui também foi dito, né? Foi dito aqui, ó. Vamos ver, seguindo, ó, espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, impelem a isolarem-se uns dos outros, olharem-se com prevenção. Por vezes é isso. Né? Temos um livro bem interessante que aconteceu na Casa Espírita. A gente vê bem isso, um espírito que faz de tudo ali, não até como um falso profeta, porque ele não se apresenta como guia, mas ele planta discórdia ali no centro. Isso acontece, existem espíritos que querem realmente, de fato, acabar com boas obras. Né? Para a gente às vezes é difícil de entender, mas existem espíritos que são, inclusive, contrários ao Cristo, à implantação do Evangelho na Terra. Né? Espíritos que ainda estão muito realmente ligados ao mal, infelizmente, e que não querem ver o que diz aqui também o texto, a emancipação da humanidade. Né? O que seria a emancipação da humanidade? Né? A gente, em direito, emancipação, acho que todo mundo já deve ter ouvido esse tema, é quando o menor, ele ainda é menor, não completou a idade, a maioridade, que hoje em dia, antigamente era de 21 anos, hoje em dia já é de 18 anos, mas ele atinge, vamos dizer, tem 16 anos, né? E por alguns motivos, ou porque casou-se, ou porque já constituiu um negócio próprio, ou porque os pais autorizam, né? Ele é emancipado, ou seja, ele não precisa mais que os pais o assistam ou representem na vida civil, para que eles possam fazer negócios, né? Então, ou seja, eles podem tomar suas próprias decisões, eles podem caminhar com as suas próprias pernas, é isso a mesma coisa, a emancipação da humanidade é isso, quando a humanidade já não precisar, não for mais dependente de guias, de espirituais, de pessoas ali se caminhar, darem as mãos para que a gente consiga dar os nossos próprios passos, que a gente já tenha maturidade suficiente, conhecimento suficiente para a gente fazer os nossos próprios juízos de valores, caminhar por nós mesmos, né? Isso no sentido geral que a gente está falando, né? De humanidade, de progresso, de autonomia. Cada vez que o espírito progride mais, o espírito vai ganhando mais responsabilidade, mais autonomia. Né? A gente aprende que o livre-arbítrio não é desde sempre que tivemos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi nos sendo dado, concedido, à medida em que o princípio inteligente foi se desenvolvendo, progredindo, né? E que a gente tivesse condições, certo? E aí a responsabilidade também é maior, né? Proporcional à nossa autonomia e livre-arbítrio, existência e livre-arbítrio. Mas então é isso que a gente vai progredindo e conseguindo caminhar com as próprias pernas, sem depender
de ninguém, opinião de ninguém, de guias, de alguém que nos siga, que nos pegue na mão, que indique o caminho correto. E tem espíritos que não querem ver isso, não querem ver a Terra regenerada com espíritos já mais evoluídos, né, que pensem por si só. Não, eles querem nos deixar dependentes, que a gente precise deles como guias, às vezes por pura vaidade. O espírito mantém a vaidade. Ele era como dizem, um tirano no lar, ou ele tinha muito poder, ele quer continuar tendo. Ele quer ser aquele que vai ter uma legião de sectos, seguidores, ainda no plano espiritual. Então, esses são os falsos profetas da erraticidade. Como é que eles agem? Influenciando médiums, não é? É assim, o espírito na erraticidade, ele vai se comunicar dessa maneira, por intermédio de médiums, né? Então, os médiums acabam caindo, caindo na cilada, acreditando no espírito, porque não fizeram um juízo racional. Isso também fica aqui bem claro, né? Porque eles dão indícios de que o que estão pregando não se coaduna ou com a doutrina do mestre, né, com a doutrina de Jesus, ou com a doutrina espírita, com aquilo que Kardec já nos deixou ali depois de um trabalho imenso e científico, com bases científicas, ele nos trouxe algo que ele mesmo disse que, evidentemente, que outras revelações seriam feitas à medida que a humanidade progredisse, que tivesse condições de compreender novas revelações, que não foi tudo que foi dito. Isso foi deixado claro pelos espíritos ali no livro dos espíritos a todo momento. Mas que nada que contraria aquilo. Não será coisas que contrariam. Que o que já pôde ser revelado é verdadeiro. Passou por um crivo, né, o que deve ser estudado ali na introdução, da universalidade. Né? Kardec deixou bem explicado. Peguem essa introdução. Tem textos maravilhosos aqui sobre isso. Né? Olha, o que Kardec fala a respeito disso? Olha, que Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido, mais autêntico. Por isso encarregou os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio exclusivo de lhes ouvir a palavra. Porque um homem pode ser enganado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Veja, o quanto cuidado que Kardec teve. Aqui mesmo ele conta, eram mais de 1000 centros espíritas sérios que ele estava recebendo comunicações de mais de 1000 centros espíritas sérios para fazer aquela coletânea e ver se havia concordância, que é um dos controles que ele prega aqui. Ele diz assim, ó, que sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença entre as suas capacidades, acham-se longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens e até menos que certos homens. Ninguém fica inteligentíssimo e sábio porque desencarnou. Eles mantêm as mesmas características. Então, pode ser que tenha pessoas encarnadas muito mais sábias, com muito mais conhecimento do que um espírito que veio se comunicar. E às vezes a gente acha, só porque é uma comunicação espírita, né, de um espírito, a gente acha aquilo como algo, nossa, não pode ser refutado porque veio de um espírito. É a mesma coisa que vem uma fofoca aqui de alguém encarnado, a mesma coisa. A gente tem que colher, saber. Ele está vindo, a fofoca está vindo do plano espiritual, mas é do mesmo jeito, a gente tem que fazer um controle, porque não tem diferença entre o encarnado e o desencarnado, a gente precisa saber qual o nível desse espírito. Né? Aí diz aqui, ó, há entre eles, como entre os homens, presunçosos e pseudo-sábios, que julgam saber o que ignoram, cultores de sistemas, que tomam por verdades as suas ideias, enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada
os que já estão completamente desmaterializados se encontram libertos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não têm escrúpulo em tomar nomes que não lhes pertencem, a fim de se tornarem aceitas as suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo que esteja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que seria imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Isso também foi tratado aqui, né, nesse texto que a gente está estudando, que às vezes eles usam de nomes de pessoas, então vem aqui e dá uma informação, o espírito transmite uma mensagem e assina lá, Sócrates. E ele mal entende da filosofia socrática, né? E a gente acredita, nossa, Sócrates comunicou a verdade absoluta, os nomes que a gente respeita, que a gente ouve aqui, inclusive na própria doutrina espírita, não é? E, então, eles se arvoram para poder nos ludibriar melhor. Né? Existem muitas técnicas que esses espíritos se utilizam. Né? Uma delas é essa, usa o nome de alguém respeitado, para que os seus sistemas ali sejam aceitos. Né? Então, ele quer mudar algo que a doutrina espírita já deixou bastante assentado, né, que todos nós já temos esse conhecimento, e ele quer mudar, quer dizer que não, agora tem uma revelação nova, para poder, enfim, fazer com que, por motivo dele, né, que a doutrina espírita não se propague, é contra o cristianismo redivivo, não quer que a humanidade progrida, enfim, por N razões. E ele vem e traz um sistema novo, uma inovação e se arvora para que a gente aceite, né, com um nome respeitado. Aí Kardec vem dizer aqui que a gente precisa fazer um controle. A gente precisa fazer um controle. O primeiro controle é incontestavelmente da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo que vem dos espíritos. Tudo. A gente não pode, só porque é um espírito, achar, é um espírito, como a gente às vezes faz. A pessoa morreu, virou santo imediatamente. Não é. A pessoa continua, a gente não pode esquecer que errou, falhou, várias coisas aqui, teve suas imperfeições. Não, não precisa falar dele como um santo. Fala dele como ele, aquela pessoa. Nem pior, nem melhor. É a mesma coisa, só que não é porque está desencarnado que vem com algo que é incontestável, irrefutável. É a mesma informação se vier de um encarnado. A gente precisa fazer juízo de valor. Precisa fazer um juízo de valor, usar a razão. Espera aí. A gente vai lá na doutrina. Isso aqui, Kardec não falou isso? Olha aqui o que os espíritos, depois de um cuidado minucioso de Kardec, foi essa a informação dos espíritos. E isso está contrariando. Opa, desse já liga o sinal de alerta, né? Ou isso aqui contraria, isso aqui está nos induzindo a pregar algo que não é caridoso, que não é, né? Que não tem as, as qualidades morais que Jesus pregou. Né? Está nos incitando a ser alguém que não segue os padrões do Cristo, que é o nosso modelo guia. Então, a gente tem que ter reservas, certo? Ó, toda teoria em notória contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Mas Kardec diz, esse controle às vezes é difícil, porque a gente não tem, às vezes, o conhecimento suficiente, cabedal, né, completo, conhecimento para que a gente consiga fazer essa avaliação. Às vezes nós não temos realmente condições. Não é? Os espíritos não falaram diversas vezes, olha, vocês ainda não podem entender, isso ainda não é para o alcance de vocês. Ó, linguagem pobre, vocês ainda não têm linguagem suficiente para essa explicação. E N coisas. Então, aqui serve a mesma coisa. A gente não consegue fazer esse juízo de valor, a gente não tem ainda esse conhecimento. Aí, existem outros métodos além desse, né?
Ele até diz que aí a gente deve se utilizar do auxílio, vamos buscar o parecer da maioria. Busca, então, o parecer da maioria, pesquisa, vai ver o que as outras pessoas estão falando. Né? No próprio texto aqui, que nós estamos trabalhando, Kardec diz, olha, vá verificar o que a maioria tem seguido. Porque o sistema que está errado, ele pega para algumas pessoas, por uma comunidade, uma seitazinha, mas não se lastreia, não pega, não pega. Então, você vê que aquilo fica pequenininho, vai se diminuindo, e o que é correto é o que propaga, é o que todo mundo acaba seguindo. Então, é um indício. Se aquilo não pegou, né, ficou entre poucas pessoas e o resto rejeitou, é sinal de que, olha, a maioria, aparentemente, né, tem mais razão. Tá? Aparentemente, a gente tem que fazer diversos tipos de controle. Tá? Nós temos aí um exemplo, né, para citar. Kardec, Chico Xavier mesmo, né, tinha alguém que ele respeitava muito, que psicografava junto com ele, psicografou, inclusive, né, o livro Evolução em Dois Mundos, junto com ele. Gente, vocês acreditam que só que eu vou falar deles, eu esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome dele, eu vou achar já para vocês, ó, vou procurar aqui. Ó, Evolução em Dois Mundos. Olha, aqui a gente está ao vivo, é assim, tá? Vamos procurar, porque fugiu o nome dele. Vamos ver quem foi. Ah, não vai falar, meu Deus? Psicografia. Legal. Francisco Canto Xavier e Valdo Vieira. Olha, estava na ponta da língua, gente. Eu fico louca, que se eu não lembro de alguma coisa, o Valdo Vieira. Né? E o Valdo Vieira, ele acabou, infelizmente, abandonando o espiritismo. Né? Ele foi, nossa, eles trabalharam nesse livro juntos, os dois. Coisa incrível. Um psicografava as páginas pares, o outro as ímpares. Olha, e aquilo saiu um livro totalmente perfeito, com um encaixe perfeito. Né? Eles tinham muita sintonia, viveram juntos por muito tempo ali, trabalhando juntos, mas Valdo Vieira foi para uma outra linha e abandonou o espiritismo, né? Ele criou lá uma doutrina, que eu não lembro bem o nome, se é conscienciologia, deixa eu ver, Valdo Vieira. Ah lá, hoje nós estamos aqui, procurando tudo no Google. Valdo Vieira, conscienciologia, ela estava certa. Para não falar bobagem para vocês, né? E ele criou. Vocês já ouviram falar? Conscienciologia? Quantas pessoas seguem? Olha, eu tive que dar um Google para lembrar. Quantas pessoas seguem a conscienciologia que a gente conhece? Né? Chico Xavier ficou com o Espiritismo. Quantas pessoas seguem o Espiritismo? Não é isso que está querendo dizer isso aqui? Exatamente isso. O que pegou? O que a maioria entendeu? Não, isso aqui faz sentido. Bom, e estão seguindo até hoje. Né? Isso demonstra muita coisa. E é um aqui ó, das ideias aqui dos controles que está sendo sugerido aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo por Kardec na introdução. A outra, o outro forma de controle diz que é a concordância no que ensinam os espíritos e diz que esse é o melhor controle, que a única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações que eles façam espontaneamente por meio de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em diversos lugares. Foi assim que a nossa obra, do Livro dos Espíritos, foi codificada, foi, né, produzida. Foi exatamente utilizando esse método. Né? E ele diz aqui, ó, que ele compreende que não se trata aqui das comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem aos próprios princípios da doutrina.
prova a experiência que quando um princípio novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não a forma, pelo menos quanto ao fundo. Então, são os controles mais importantes. E aqui a gente vê pelo texto que alguns desses espíritos, né, ditos aí, os falsos profetas, eles acabam escolhendo, por exemplo, só se comunica no centro espírita X. Então, o centro espírita X, ele acha assim, que tem um espírito que só se comunica ali com eles, eles foram os escolhidos. É o mentor daquela casa, é o guia daquela, é o patrono paraninfo, enfim, e só dá orientações, informações importantíssimas que eles foram os eleitos por Deus. Isso contraria que Kardec está esclarecendo. Se for um espírito efetivamente bom, elevado, que esteja querendo trazer uma revelação de Deus, que é o que o profeta deve fazer, não é? Trazer uma revelação direta de Deus para a humanidade, isso não vai ser fornecido apenas a um pequeno grupo. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Se ele quer que algo seja revelado, quer que seja revelado, vai ser comunicado no orbe inteiro, até onde não haja espiritismo, essa informação vai chegar por meio de quem seja a médium em todas as áreas, em todas as religiões, em todos os lugares. Podem usar outro nome. Ele fala pelo Espírito Santo. Pode chamar do jeito que for. É pajé, sei lá, curandeira, o nome que der, pessoas recebem, ainda que por intuição, vão receber a notícia, vão receber a informação que quer ser transmitida. Isso vai chegar ao mesmo tempo em muitos lugares. Então, o que é singular, particular, só para um grupo, já olha com reservas. Quando é para só uma pessoa, então, pior. Imagina aquele que tem o seu guia pessoal, e dá todas as orientações de que negócio fazer, qual o nome que você tem que passar a usar, muda as sílabas, vê, né, a quantidade, né, e que cor de roupa que você deve utilizar, os rituais que você deve fazer, é o guia da sua vida, só seu particular. Desconfie. O espírito que se dá a esse tipo de trabalho de atribuição não é um espírito elevado, porque o espírito elevado não vem aqui para ficar guiando uma pessoa dessa maneira. Né? Os grandes espíritos elevados, eles têm uma missão com a humanidade, uma missão com a comunidade toda, com a sociedade. Eles querem instruir a todos e não dar informações até pueris ou particulares, que só dizem respeito àquela pessoa, ou de cunho material, né, de questões relacionadas a bons negócios, a dinheiro, a relacionamentos amorosos. É isso. Eles não estão exatamente interessados com isso, eles vão dar lições que são gerais, de cunho moral, que servem para todos, que todos nós precisamos ouvir. Nós temos que ficar ligados com tudo isso, né? E o que acontece é que o momento psicológico aqui da Terra, do planeta, né, nos faz assim que a gente acaba, pela nossa falha, pela nossa imperfeição, é o nosso momento psicológico, que a gente às vezes se apega àquilo que a gente quer acreditar, coisas que acabam confirmando alguma crença pessoal, alguma ideia. Nossa, pessoal, aí a gente crê. Mesmo que a gente algo indique, né, pela razão que aquilo não é o correto, mas a gente quer ver confirmado aquilo, as nossas ideias, os nossos sentimentos. Isso faz parte é vaidade, é ego. A gente não se aproxima mais, a gente não tem mais amizade com as pessoas que compartilham as mesmas ideias que a gente. Aqueles que não pensam igual a gente, que não torcem para o mesmo time de futebol, que não votam no mesmo partido, no mesmo grupo que a gente. A gente se afasta. A gente quer conviver com as pessoas que confirmam as nossas ideias, que pensam igual a gente. O que é uma perda, é uma perda.
Porque quando a gente encontra pessoas que pensam diferente, a gente reflete e às vezes muda de ideia, a gente cresce, né? Porque ninguém é dono de toda a verdade. Às vezes a gente tem um pouquinho da verdade, o outro tem um pouquinho da verdade, e a gente precisa fazer esse mix, né? Mas é da gente, a gente quer confirmação, a gente não quer mudar, a gente não quer refletir, a gente não quer dar o braço a torcer, a gente quer confirmação. Então acontece isso também com os médiums. Vem um espírito que fala exatamente o que ele quer ouvir, não é? Nossa, você é especial, você é o médium mais especial que tem, só vou te dar informação para você, porque você foi o eleito, né? Porque você estava certo naquele ponto, e isso. E insufla, né? E eles acabam caindo. Esses espíritos, eles têm também um outro método, que é aquele de... Eles falam muitas verdades. Podem ver, esses espíritos aí que se comunicam ou que se utilizam, se é que há espíritos, enfim, não sei, né? Mas provavelmente deve ter. Para essas pessoas que se dizem videntes, cartomantes, enfim, ele começa dando informações verdadeiras. Então ele fala, olha, você não tem uma mãe que se chama assim, insensado, você não trabalha com isso, com aquilo. Ó, tô vendo que você tem 3 filhos, né? Ó, duas meninas, um menino. Então, fala muita coisa que bate e fala, nossa, ele sabe. Olha como é que ele sabe disso. Olha, na sua infância, você caiu da árvore, bateu, não sei o que lá. Não é que é verdade? Aí depois ele vem com a informação e joga. Uma informação de algo que é aquilo, do que você deve fazer, ou para o futuro, mas daí você já está confiando nele. Aí você já está confiando nele. Entendeu? Tudo que ele falou, ele bateu, ele falou várias verdades. Esse é o anzol, a verdade é o anzol. Depois que ele te abocanha, você morde a verdade, aí você engole a mentira. Entenderam? Então ele joga a verdade só com isso, para que a gente morda o anzol e ó, engula a mentira que vai se seguir. Ele ainda vai dar. Isso também é um modo deles agirem. E a gente tem que ficar precavido, porque aí insufla o nosso ego em um certo ponto, ou falou ali algumas coisas, algumas verdades, para que você aceite o resto. A gente tem que ter muito cuidado, ser minucioso e crítico em tudo, para não deixar passar a parte da mentira. Tem que ser racional, seguir a lógica, fazer um controle cuidadoso daquilo que nos é informado. Nunca levar algo já porque foi dito pelo espírito, o espírito que se apresentou com o nome que for, aquilo já é uma verdade. E aí, o que mais que Kardec fala aqui no texto, né? Ele fala, ele traz um outro conceito aqui pra gente, porque ele fala, vamos ver em que trecho, que se eu consigo achar rapidinho, para não perder. Não estou achando facilmente o tema, mas ele fala que fascinando os médiums, né? Não consegui achar aqui. Ó. Mas aí ele fala aqui em algum texto, em algum trecho, né? Que ele acaba fascinando os médiums. E o que é fascinação? Então, é outro item que a gente precisa também estudar, fascinação. Esse é o modo pelo qual, na maioria das vezes, eles acabam, os espíritos acabam seduzindo o médium. E aí está aqui no livro dos médiuns, que é a outra obra que Kardec indicou ali. Ele mesmo indica ao final desse item, né? E aí ele vem esclarecer aqui, ó, o que seria a fascinação. Vamos lá. A fascinação é uma espécie de obsessão, tá? Tá no capítulo aqui da obsessão. E ele diz que a fascinação ele tem consequência grave, muito grave, porque é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que paralisa de alguma forma o seu julgamento com respeito às comunicações. O médium fascinado não crê ser enganado,
O espírito tem a arte de lhe inspirar uma confiança cega, que lhe impede de ver a fraude e de compreender a absurdidade do que escreve, mesmo quando salta aos olhos de todo mundo. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de fazê-lo ver o sublime na linguagem mais ridícula. Estar-se-ia em erro se cresce que esse gênero de obsessão não pode alcançar senão as pessoas simples, ignorantes e desprovidas de julgamento. Os homens mais espirituais, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos, não estão delas isentos. O que prova que essa aberração é o efeito de uma causa estranha, da qual sofrem a influência. Então, vejam, né? É uma ação do espírito que ele seduz de uma forma que ele perde o crivo da razão e passa a acreditar em tudo. Então, a gente tem que ter cuidado, porque esse médium ele se torna alguém perigoso, é aquele que vai querer liderar uma seita, que vai fazer revolução, que acha que ele tem a verdade de tudo, passa a idolatrar aquele espírito. A gente tem que cuidar, ter cuidado com isso, idolatria, né? A ninguém, nem a um ser encarnado, nem ao desencarnado, né? Aquele que a gente pode, no maior grau, aí, adorar é Jesus, porque é o nosso guia modelo, é aquele que já tem atestado que de alta moralidade é um espírito puro, sem nenhuma mescla de imperfeição. O restante de nós, todos aqui somos imperfeitos, podemos falhar. Até nomes aí que a gente tem como de muita respeitabilidade, nós não temos ainda notícia de que sejam espíritos puros, como Jesus. São espíritos elevados, lá naquela escala espírita, sim, espíritos elevados, segunda classe, mas a gente ainda não tem essa noção de que sejam espíritos puros. Pode ser que precisem ainda reencarnar, inclusive. Então nós temos que ter cuidado. Não é para se idolatrar, porque nós todos, encarnados e desencarnados, somos importantes, todos somos importantes, temos importância dentro da casa espírita que a gente trabalha, todos ali têm a sua importância, mas ninguém é imprescindível, ninguém é insubstituível. Se a gente passa a idolatrar alguém, só ele que fala, a gente centraliza tudo nele, a hora que esse desencarna, acabou o trabalho. Ou na hora que esse falha, que cai a casa toda. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado de não ter essa idolatria. Não ter essa idolatria. Tá? Aqui, vamos ver o que mais que eu marquei no texto aqui do livro dos médiuns, de importante. Então, os espíritos sistemáticos, que são esses que criam sistemas, que querem trazer ditas revelações, né? São comumente escrivinhadores, né? Acho que os que se usam da psicografia. Por isso procuram os médiuns que escrevem com facilidade e cuidam de que se façam instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. São quase sempre palavrosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Comprazem-se em ditarem aos seus intérpretes volumosos escritos, indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que felizmente têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são comedidos em palavras, dizem muitas coisas com poucas palavras. Assim, essa fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Olha, é mais um elemento aí para a gente considerar, né? E isso está em todo o livro dos médiuns, mesmo ali no livro dos espíritos, quando fala da escala espírita. A linguagem é uma coisa importante, o modo como eles se comunicam, para a gente saber se o espírito é superior ou é inferior, não é? E isso é um elemento que também serve para a gente ter esse cuidado. Mais um indício, né? Mais um indício. Então, o mais importante é a gente saber, né, que toda vez que for ensinado o contrário do que Jesus orientou, já que ele é o guia e modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos,
Quando ele vem dizendo que é mensagem particular, que é só para aquele centro, só ali que se comunica, só ali que aquela mensagem chega, né? Então não é universal. Outro indício de que ali está um falso profeta, né? Aquilo que a razão, a ciência, a doutrina espírita também desmente, né? Aquilo que contraria esse tipo de informações, a gente também desconfia, certo? Desconfiamos disso. E temos que fazer este cuidado, temos que fazer esse controle de toda e qualquer comunicação espírita, de qualquer mensagem espírita, especialmente essas que vêm, claro, com orientações, com informações que sejam uma revelação, algo de novo, revelação da doutrina, uma revelação de algo, né? Não aquelas que também têm uma característica apenas de às vezes, mensagens consoladoras, enfim, né? Mas não precisa ser um espírito muito evoluído para vir trazer uma mensagem particular para o familiar, isso tudo é outra coisa. Agora, aquele que se apresenta como guia, a gente está falando desse tipo de mensagem, que vem como um guia, aquele que vai trazer um sistema, uma revelação, algo de novo, é esse que a gente tem que ter o cuidado. São essas as informações daqueles que estão querendo se passar por profetas. E são falsos profetas, porque eles estão querendo instruir a humanidade, trazendo tão nova. É desse tipo de comunicação que a gente está falando, que a gente está tratando, e que a gente tem que ter esse cuidado. Agora, assim, já quase finalizando, que eu sei que o meu tempo está acabando, olha, ainda aqui do livro dos médiuns, tá? Que tudo isso, essa mensagem é de Erasto, e essa mensagem que eu estou trazendo aqui também é de Erasto, também é do Espírito Erasto. São dois trechinhos aqui que são bem interessantes. Ele diz assim: os médiuns levianos e pouco sérios chamam, pois, os espíritos da mesma natureza. Por isso, suas comunicações são marcadas por banalidades, frivolidades, ideias em sequência e, frequentemente, muito heterodoxas, espiritualmente falando. Certamente eles podem dizer, e dizem algumas vezes, boas coisas, mas é nesse caso, sobretudo, que é preciso fazer um exame sério e escrupuloso, porque no meio dessas boas coisas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e com uma perfídia calculada fatos controvertidos, asserções mentirosas, a fim de enganar a boa-fé dos seus ouvintes. Deve-se, pois, podar sem piedade toda palavra, toda frase equivocada, e não conservar do ditado o que a lógica não aceita, o que a doutrina já ensinou. Então, vejam o que ele está dizendo aqui. Eles vêm falando algumas verdades, algumas coisas boas, para ganhar a boa-fé. É o Eusol, né? Para depois, no meio disso, olha, ele colocar uma asserção mentirosa, um fato controvertido, e daí a gente já foi pescado, engole essa mentira, né? Então, tem que ter esse cuidado. Outra coisa importante que ele está falando, e também serve de mais uma forma de controle, é a respeito do próprio médium. A gente vê que espíritos se atraem, os espíritos se atraem por iguais, por afinidade. Então, espíritos muito elevados não vão falar pela boca de um médium que seja alguém muito imperfeito, muito cheio de vícios. Vai, nós vamos ver, eu vou trazer o por fim aqui, juro que vai ser a última coisa que eu vou trazer, que é um caso aqui, um dos casos de Chico Xavier, que vai mostrar isso. Né? Chico tinha autoridade moral para receber espíritos de elevada envergadura. Não é todo mundo que tem. Vamos combinar. Agora, o último aqui, a advertência do Espírito Erasto. Olha, na dúvida, abstém-se, diz um dos vossos antigos provérbios. Não admitais, pois, o que não for para vós de uma evidência certa. Desde que uma opinião nova se apresenta, por pouco que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai ousadamente. Vale mais repelir 10 verdades do que admitir uma só mentira, uma só falsa teoria.
Com efeito, sob essa teoria, podereis edificar todo um sistema que desabaria o primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre areia movediça. Ao passo que, se rejeitais hoje certas verdades, porque não vos são demonstradas lógicas e claramente, logo um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá delas vos afirmar a autenticidade. Não é lógico isso? É melhor a gente refutar verdades do que aceitar uma mentira. Porque se a gente aceita uma mentira, gente, aí o efeito é caótico. Cria-se, né? Comete-se diversos erros, traz muitas pessoas. E algo que uma hora vai cair, porque não foi edificado, né, na rocha, mas na areia. Tudo que é mentira, tudo que não tem um respaldo da verdade, uma hora cai, uma hora rui. Agora, se você dá, qual que é a consequência de você aceitar, descartar verdades? Você vai permanecer um pouco mais de tempo, ainda sem conhecer a verdade, né? É óbvio. Mas uma hora algo de novo vai trazê-la. A história nos mostra isso, não é? Lá atrás, vamos lá, não, quando disseram que era a Terra que girava em torno do Sol, não o contrário, nossa, foi até morto, não é? Aí vem a ciência, o tempo passou e disse, pronto. Então, o que é verdade vai aparecer uma hora ou outra por algo irrefutável, né? Vai surgir. A gente não precisa ter medo de agora não ter reconhecido. Agora, o de aceitar mentira, aí sim é pior. Esse sim é pior. E agora, só finalizando de verdade, vamos lá para o caso do Chico, que eu acho que ilustra bastante. Olha, é o item 129, uma lição para os médiuns. E aí conta aqui, então, né, Ramiro Gama, que às quartas-feiras, de preferência à tarde, o Chico, durante os anos de 1955 a 1956, se preparava espiritualmente para sessões de quinta-feira no grupo Meimei. Era uma sessão de grande responsabilidade, pois que se destinava aos obsediados. Numa quarta-feira, José Xavier, que fora irmão do Chico, e que na espiritualidade era um dos seus abnegados colaboradores, pediu-lhe para se preparar. Então, ele já estava desencarnado, né? Acho que todos sabem que ele desencarnou antes, né, do Chico. Ajudou muito o Chico, né, por muito tempo, mas uma hora ele desencarnou e passou a auxiliar, ó, do outro lado da vida. E José pediu para o Chico se preparar, abstendo-se de alimentos pesados, e mais do que em outros dias, viver com o Evangelho às mãos, pois queria receber, na sessão seguinte, o luminoso espírito de Frei Eustáquio. E o caro médium, Chico Xavier, atendeu. Viveu toda quarta-feira pela tarde, todo o dia seguinte, em quase jejum e em permanente oração e vigilância. À noite, de fato, recebeu de Frei Eustáquio uma bela e instrutiva mensagem que emocionou os companheiros presentes. Essa mensagem consta do livro Instruções Psicofônicas. Estávamos nessa ocasião em Pedro Leopoldo e tivemos a ocasião de ouvi-la na máquina que a gravou. Era realmente emocionante e instrutivo. Em aqui chegando, encontramos-nos com alguns companheiros pertencentes a um grupo espírita dos subúrbios, e um deles nos falou. Ontem, em nosso grupo, recebemos uma comunicação lindíssima de Joana d'Arc e apontou-nos o médium presente que a recebera. Ele fez um grande esforço para ir ao grupo. Chegou até a brigar com seus familiares. Se não tivesse ido, não teria sido um instrumento de tão bela mensagem. Aí, Ramiro Gama faz aqui a observação. Chico, para receber Frei Eustáquio, teve de preparar-se. Ele que já vivia constantemente preparado. No entanto, aqui, outro irmão, sem nenhum preparo espiritual, e quando até brigou com os familiares, recebeu Joana d'Arc. Que a lição nos sirva e trabalhe nossos pobres espíritos avessos aos sacrifícios morais, únicos meios pelos quais poderemos penetrar o tempo sagrado das verdades do Mestre, caminho, verdade e vida para nossa salvação.
que ele deixou nas entrelinhas, né? Como pode alguém que acabou de brigar com a família, que não tem preparo, que não fez jejum, esse Chico, que era um espírito, não é? Que nós sabemos, muito elevado, alguém que veio com essa missão maravilhosa de trazer tudo isso, mais de 400 livros psicografados, que a vida foi um exemplo, né, de moralidade, na caridade, na devoção, na disciplina. Precisava fazer jejum, precisava se concentrar, se manter em oração para receber uma mensagem do Espírito de Frei Eustáquio. Como que nós podemos nos arvorar de estar aí recebendo mensagens à torta e direito de Sócrates, Aristóteles, Platão, Joana d'Arc, João Evangelista? Tenhamos cuidado, é isso que nos pede, né? Essa lição que Kardec nos trouxe. Tenhamos cuidado, né? A doutrina espírita, o que vem nos trazer é a fé raciocinada. Não é mais para termos fé cega. Foi-se o tempo da gente acreditar em tudo que nos era dito, sem utilizar a razão para ver se aquilo realmente faz sentido ou não. Então, que a gente filtre mesmo as informações prestadas, e talvez até especialmente as informações prestadas por espíritos desencarnados, por comunicantes, através de médium, da mediunidade. Filtremos as obras literárias, filtremos, não importa se é psicografia, vamos verificar se aquilo coincide com o ensino de Jesus, em primeiro lugar, se aquilo coincide com a doutrina, que já nos trouxe a codificação kardeciana. Vamos ter esse cuidado, né? Todos esses instrumentos de controle que nos foram utilizados vão ser nossos guias, e em especial nossa própria intuição, nossa razão. Nós temos condições, sim, de fazer o uso da lógica, do bom senso ali, toda vez que a gente receber uma mensagem, e filtrar, não aceitar tudo já logo de cara, apenas porque é uma comunicação de um espírito desencarnado. Essa é a lição de hoje, muito, né, superficialmente tratada, é a contribuição que eu quis trazer, e que nós possamos, né, todos tentar nos aprofundar ainda mais sobre essa lição. Tem muito ainda que poderia ser tratado, ser dito, mas o nosso tempo é curto. Mas acho que deu para a gente ter um início, um pontapé de reflexão sobre o assunto, que vocês possam todos buscar as informações aqui no Livro dos Espíritos, ler um pouquinho aqui da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens que foram indicados, o Livro dos Médiuns, para que a gente enriqueça cada vez mais ainda as nossas considerações, o estudo sobre o tema, que todos nós possamos fazer esse deverzinho de casa, tá? Todos que queremos evoluir de certa forma e conhecer ainda mais a nossa tão esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Muito obrigada pela atenção de todos. Até o nosso próximo encontro. Que vocês tenham um final de semana abençoado. Que os espíritos benfeitores possam estar sempre aí nos intuir, nos auxiliar em fazer essa separação do joio e do trigo, nos manter sempre sob a tutela de Jesus. Isso sim, seguindo os ensinamentos de Jesus. Um grande abraço, boa noite a todos.